Bom dia. Bom dia, bom Bom dia. dia. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos ao Despertando com Olhos do Amor. E seguimos, né? Muito bom estar aqui. Sejam bem-vindos. Vamos lá, e hoje? O que a gente tem para hoje? A gente não tem nada programado aqui. Queria perguntar aí para vocês se tem alguma sessão aí que vocês sentem, ou quem tá com o livro aí abrir pra gente ler. Enfim, não sei se é a sessão toda ou alguma parte dela. Vamos juntos fazer esse Despertando com Olhos do Amor. Alguém tá com o livro aí? Se alguém tiver, é só abrir. Senão a gente abre juntos aqui. Uhum. Bom dia. Opa! Raquel, Hoje na 652. 652, lá pro final. Opa! Fechar a brecha. Vamos juntos. Adoro fechar a brecha. Vou colocar aqui, então, capítulo 29. Isso, amorzinho. Bom dia. Capítulo 29, sessão 1. Capítulo 29 é o despertar. Lá. Capítulo 652. 29, despertar. No Despertando com Olhos do Amor. Esse capítulo é maravilhoso. Vamos lá. Fixei aí o comentário. O despertar. Hum. Vamos lá. Jesus, queremos receber aqui. Abrir ao acaso. Esse, para mim, assim, é, na minha experiência aqui, é o melhor jeito. Eu uso muito o livro como oráculo mesmo, assim. Para mim funciona bastante. Então é isso, vamos juntos. Vamos fazer só um alinhamento aqui. Nossa oração para iniciar.
esse despertando com olhos do amor. Então, quem puder aí sentir, fechar os olhos um pouquinho, se trazer para esse momento agora aqui. E juntos, e decidir juntos aqui, todos nós, abrir o nosso coração, a nossa mente, e receber mesmo o que o Espírito Santo tem para falar com a gente através dessa leitura. É importante a gente se lembrar que só realmente uma experiência vai nos convencer. Então, a gente pode se colocar agora aqui disponível e permitir que a compreensão venha através de uma experiência. E a nossa parte é só estar presente e deixar que o Espírito Santo converse com a gente através da leitura. Sabendo que ele sempre responde. Então vamos lá. Uhum. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ler aqui, receber a seção 1 do capítulo 29. O capítulo 29 é o despertar. A seção 1 é fechar a brecha. Então vamos lá. Vamos receber aqui o primeiro parágrafo e ver o que tem pra gente. Então, parágrafo 1. Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Eu vou repetir. Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. E essa integridade está com letra maiúscula. A transigência, que é a menos importante e a menor das brechas, representaria no seu amor eterno e completamente impossível. Eu vou repetir essa sentença. A transigência, que é a menos importante e a menor das brechas, representaria no seu amor eterno
e completamente impossível. É Desculpa, completamente. obrigada, amor. Acho que eu vou começar a ler do início. Hum. Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. A transigência, que a menos importante e a menor das brechas representaria no seu amor eterno, é completamente impossível, pois isso significaria que o seu amor, com letra maiúscula, seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio que a sua gentileza pudesse em algum momento se transformar em ataque e que a sua paciência eterna pudesse, às vezes, falhar. Acreditas em tudo isso sempre que percebe uma brecha entre tu e teu irmão. Como poderias, então, confiar nele? Pois assim ele não pode deixar de decepcionar-te em seu amor. Portanto, é preciso que estejas alerta. Dois pontos. Não permitas que ele chegue perto demais. Nossa. E deixa uma brecha entre tu e o seu amor, através da qual possas escapar se houver necessidade de fugir. Hum. Uau! Uhum. Olha a gente querendo fugir do amor. Uhum. Nossa. E às vezes a gente pensa, né? Ah, imagina eu querendo fugir do amor. Não. Do amor completo, total. Sim. A gente aprendeu a se contentar com um falso amor aqui. E que na verdade não é amor. Uhum. É medo. Nossa, e aqui tão claramente, né? Jesus está dizendo pra gente, né? Como é que a mente funciona, né? Ela retrai, né? Ela não vai. Ela não se entrega. Ela tá sempre na defesa, né? Sempre achando que, nossa, gente, isso aqui é a gente sempre achando que a gente vai ser abandonado. E aí a gente vai fazendo todos os esforços para que isso não aconteça. A gente vai passando por cima de tudo que a gente pensa e sente. Ou o oposto, né? Que é essa
essa retração mesmo do amor, assim. Eu não posso entrar de cabeça, porque eu vou me decepcionar. Porque, no fundo, é essa ideia que a gente tem sobre o amor. E aqui eu estou dizendo em todas as formas de amor, no que parece ser, né, de todas as pessoas. Em relação a todas as pessoas, né? Em todas as relações, né? Esses papéis que a gente acha que sente amor. Se a gente for muito honesto, escondidinho lá na nossa mente, tem essa ideia de abandono, de rejeição, que é por conta de acreditar nessa brecha aqui, que a gente está separado e que Deus de alguma forma está ausente. E é interessante porque a gente não olha isso, né? A gente justifica essa sensação de várias maneiras, a gente traz essa, essa justificativa para a linha do tempo, né? E aí, e o que é trazer essa justificativa para a linha do tempo? É, essas histórias que a gente se conta e acredita que uma fase da nossa vida a gente experimentou a rejeição e a inadequação, né, que geralmente é escolhida escolhida a fase de criança, da infância, né? Quem nunca aqui. Hum. Mas que na verdade é essa sensação mesmo de que Deus não está ausente. Desculpa, de que Deus está ausente. Hum. Por a gente acreditar nessa brecha, ou seja, né, na separação. Então, esse é um filminho que roda muito escondido na nossa mente. É isso, vamos ver o que mais que Jesus tem aí. Não sei, amorzinho, se você sente de falar alguma coisa. Eu sinto de trazer aqui só uma base teórica para a gente poder entender um pouquinho, né, o que é o fechar a brecha para um curso em milagres. Então, quando nós tivemos a diminuta insana ideia de que nós poderíamos nos separar de Deus, foi quando nós criamos, entre aspas, o tempo linear. Então, com a criação, né, na nossa mente do tempo linear, né, dentro do tempo linear, vamos imaginar o tempo linear como uma linha horizontal. Dentro do tempo linear, nós temos o próprio tempo, né, que seria, né, os dias, as horas, tudo, e nós também temos, dentro desse tempo linear, nós temos os espaços, né? Então, a brecha nada mais é do que o espaço que existe entre nós, entre os nossos irmãos. Quanto maior o espaço, né, que existe entre nossos irmãos, maior o espaço que nós estamos criando entre o nosso Criador, entre Deus, porque em última instância não existe Irmãos, ninguém fora da nossa mente, não existe irmãos. existe só eu e Deus. Existe apenas nós e Deus. Então existe uma crença, né, de que existe um espaço que divide. E esse espaço aqui no mundo, né, como é que a gente consegue visualizar esse espaço aqui no mundo? A separação entre corpos, né? Então assim, corpos não se unem, né? Então, uma das grandes armadilhas do ego foi a gente acreditar que a gente está separado em corpos. Cada um está num corpinho separado. Então, esse espaço entre o que existe entre nós, né, é a separação, é o ego dizendo que a separação ocorreu. Né? Uhum. Então, é por isso que Jesus fala aqui sobre a transigência.
né? Quanto mais transigências a gente faz, mais a gente se sente separado dos nossos irmãos, consequentemente do nosso Pai, né? Então, acho importante porque às vezes Sim, fechar a brecha às vezes às vezes é uma nomenclatura que a gente não está muito acostumado aqui no mundo, né? E fechar a brecha nada mais é, né, do que a crença de que existe um espaço, uma separação entre nós e, consequentemente, entre Deus. isso. E isso foi uma crença, né, vamos se dizer, né, ou um convencimento do nosso ego de que a gente teria, né, que fugir da ira de Deus, porque o nosso ego nos convenceu de que nós conseguimos, tivemos a proeza, vamos se dizer, de criar um mundo Rapaz. separado de Deus, a parte dele, né? Então, fechar a brecha e o tempo, vamos se dizer, o tempo linear é uma armadilha do ego para deixar a gente Uhum. preso aqui no mundo, Perfeito. né? Obrigada, amor. Uhum. É isso. E do mesmo jeito, né? Por isso que essa sensação a gente tem com os nossos irmãos, né? Essa brecha, essa distância, né? Que na verdade é a distância que a gente se colocou de Deus, né? Então, nossa, é muito lindo, porque por isso que o nosso irmão é o caminho para Deus, é o caminho de volta para casa, né? Porque eu vou usar mesmo tudo que o meu irmão, né, reflete da minha mente para voltar para casa, né? Nossa, perfeito. E fechar a brecha, né, amor? Fechar a brecha é exatamente a gente se lembrar de que nada aconteceu. Uma ideia de separação foi só uma ideia. Ideias não deixam a sua fonte. Uhum. E a gente vai começar a se lembrar de que não existe brecha nenhuma quando a gente começar a praticar o perdão e a gente perceber, né, que não existe nada fora da nossa mente, né, que o nosso irmão está apenas refletindo aquilo que a gente acredita, né, que ele fez contra nós. E de fato nada aconteceu, porque não houve pecado. Se não houve pecado, não houve separação. É isso. Uhum. Vamos lá. Uhum. Então vai, amorzinho, segue aí. Parágrafo 2. Aqui se vê com a maior clareza o medo de Uhum. Uhum. pois o amor é traiçoeiro para aqueles que têm medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar à parte. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor. E, por conseguinte, quem tem. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor. E, por conseguinte, tem que ter medo de Deus. É certo que ele não sabe o que o amor significa. Ele teme amar e ama odiar, e assim pensa que o amor é amedrontador, que o ódio é amor. Essa é a consequência que a pequena brecha necessariamente traz àqueles que a apreciam e acham que ela é a sua salvação e a sua esperança. Nossa, parágrafo 3. Nossa, não.
sentindo de ler aqui no parágrafo 2 a definição mesmo desse medo de Deus aqui. Aqui se vê com maior clareza o medo de Deus, pois o amor é traiçoeiro para aqueles que têm medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar à parte. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor e, por conseguinte, tem que ter medo de Deus. Nossa, gente, isso aqui acontece com tanta frequência na nossa vida, tanta frequência nas pequenas coisas, nos nossos relacionamentos, sabe? Nossa, tem uma oração muito sincera aqui mesmo, porque às vezes a gente lê isso e a gente acha assim, né, tão grande, tipo, nossa, né, porque Jesus vai mesmo muito profundo, né? Só que isso aqui tá no nosso dia a dia. Isso aqui teve uma vez que ficou muito nítido, vou compartilhar aqui uma experiência. Ficou muito nítido isso para mim. Eu tava com algumas. Eu tava num treino com uma pessoa e eu tava sentindo, assim, muita raiva. Eu tava me sentindo inadequada, eu tava me sentindo rejeitada, porque parecia que o nosso relacionamento antes não era assim. A gente era muito junto e tal. E aí a vida foi seguindo e eu comecei os corpos se separaram e eu comecei a sentir que essa pessoa não me procurava mais e tal. E isso eu comecei a me sentir rejeitada, inadequada, começou assim. Aí depois eu comecei a ficar com raiva dela. E assim, gente, é tão legal isso, porque isso acontece e assim, não precisa acontecer nada pra gente, especificamente pra gente sentir isso, tá? Porque na forma aqui não houve nada, mas isso tudo tava brotando. Ela mostrava tudo isso que tava dentro de mim, né? Então, e aí eu, né, tava sentindo raiva, enfim, e obviamente olhando isso com Jesus e vamos lá, e trazendo isso para minha mente e tal. Mas ainda eu estava muito ainda achando que era ela, que, que ela estava fazendo isso comigo. Porque o processo é esse mesmo, sabe? Às vezes a gente não consegue de cara virar essa câmera, sabe? Uhum. Tem algumas coisas que ainda são muito caras pra gente. Mas o que eu tô tentando trazer aqui, compartilhar com vocês, é o tanto que isso é corriqueiro na nossa mente, tá? Não é assim, que às vezes a gente lê medo de Deus, ódio, amor, o ego adora falar, não, eu não sinto ódio, sabe? Sente. Uhum. Pode olhar que você sente, né? E aí, onde eu quero chegar nessa experiência aqui que eu tô compartilhando com vocês. Eu tava nessa, né, com raiva e tal, um belo dia, e isso estava um treino na minha mente, assim, eu tava olhando para isso e tal. Um dia, essa pessoa me manda uma mensagem carinhosa, do nada. Chegou.
uma mensagem. Assim, plim. Gente, eu olhei aquela mensagem, foi tão nítido o que chegou, exatamente o parágrafo 1 aqui. Nem acredita nisso. Cai fora, você vai se decepcionar. Foi isso que veio para mim, lendo a mensagem dela, tipo assim, porque vamos ver se vocês conseguem, assim, se eu consigo expressar aqui, compartilhar o lugar da mente para a gente olhar, sabe? Que quando a gente está atento, a gente vê esse lugar da mente. Eu vi na minha mente, né, recebendo aquela mensagem, eu vi o desejo de acreditar naquilo pessoalmente, tá? E aqui eu estava experimentando um lugar que era ela mesma, não era o conteúdo da minha mente, mas só para a gente ver como que é que a gente opera aqui no mundo, como a gente atua aqui. E aí eu vi um convite para eu acreditar naquilo, naquela mensagem amorosa, né? Tipo assim, não, ela gosta de você. Essa pessoa gosta de você. E ao mesmo tempo não acredita nisso. Cai fora, porque você vai se decepcionar de novo. E aí, e, gente, foi tão lindo, porque assim, a hora que chegou isso, falei, uau. Eu larguei assim, ó, larguei tudo que eu tava fazendo. Porque, gente, isso tudo eu tava fazendo, sei lá, alguma coisa no computador, tá? Em- Enquanto estou no computador e tudo isso rodando na minha mente, sabe? E eu olhando. Aí eu larguei tudo e falei, Jesus, o que que eu acabei de ver aqui? Olha eu aqui, fugindo. E aí, gente, foi tão lindo, porque esse pensamento que veio, corre, foge, me fez voltar para dentro. E aí, a partir disso, que eu me convenci que não era sobre essa pessoa, que era sobre o medo que eu tinha do amor. Gente, olha, foi uma experiência muito linda. Ficou tão claro, ficou tão claro. E aí, obviamente, eu senti tanta gratidão por essa pessoa, assim, sabe? Porque eu vi, eu constatei com aquele pensamento, cai fora, que na verdade tudo aquilo estava sendo um convite mesmo para eu, sabe, não acreditar no amor. E não é nem, gente, no amor dessa pessoa, tá? É no amor de Deus, porque é o que a gente está falando aqui, sabe? E aí me veio, sabe, muitas, assim, uma sensação do quanto a gente se esquiva mesmo do amor. Por quê? Porque eu ainda acho, a gente ainda acha que é sobre as pessoas, que é um amor sobre uma determinada pessoa, né? Um determinado relacionamento, um determinado papel. É só por isso, porque a gente confunde. A gente esquece que o amor está através das pessoas. A gente confunde a pessoa e acha que é a pessoa. Então, todo o trabalho do Espírito Santo é para deslocar mesmo a ideia de pessoas, e aí é onde entra, não há nada fora da minha mente que me salva, sabe? Então, é tão perfeito, e aí eu fiquei tão mais atenta, sabe? Nessa confusão que a gente faz, sabe? Nessa confusão de achar que o amor é mesmo entre pessoas. Esse amor que não é verdadeiro, esse vai te decepcionar. Porque pessoas
Vamos lá, meus irmãos e meus amigos. Pessoas decepcionam. Hum. Então, aí, com todo esse conteúdo, o que que você faz? Volta para sua mente e conversa muito sério com o Espírito Santo. Fala, então tá, eu quero olhar esse conteúdo na minha mente. Porque eu tô achando muito que é sobre pessoas. E na verdade é esse sistema de pensamento do ego que tá me convidando a acreditar nisso e ao mesmo tempo, porque do mesmo jeito que ele te convida, olha que lindo, essa pessoa te mandou uma mensagem amorosa. Olha como ela te ama. E ao mesmo tempo ele joga, não acredita. Você vai se decepcionar. E aí, o que que a gente faz numa situação dessa? É uma situação perfeita para você voltar para dentro e ter uma conversa muito sincera com Jesus. De tudo aquilo que você acredita, sabe? Então, depois desse dia, assim, ficou muito claro para mim, sabe? A gente vai se enganar muito ainda, achando que é sobre amor entre papéis, pessoas. Papéis é pai, mãe, marido, filhos, melhor amigo, vizinhos. A gente ainda vai se enganar muito. Mas o Espírito Santo está ali o tempo todo pronto para reverter isso na nossa mente. E aí sim, né, eu tenho a oportunidade de entregar esse medo, sabe? E tirar mesmo essa ideia de pessoa, né? E receber mesmo o amor de Deus através de tudo e de todos. Porque esse é o lugar. Esse é o lugar. Por isso que Jesus, em tantas vezes, fala: além do corpo, além, é o além, né? É isso. Tô bom, né? Nossa, gente, 7h38. Que lindo, né? Que lindo. É isso, acho que a gente pode voltar. Eu acho que essa sessão a gente vai ter que ler inteira, É, né? A gente nossa, vai essa sessão é ter que boa. voltar amanhã, mas eu só deixo aqui uma reflexão em cima disso tudo que a Paty trouxe, né? Isso está totalmente ligado aos nossos relacionamentos especiais, está Uhum, totalmente ligado ao amor de barganha, né, uhum, aqui do mundo, né, de que a gente só dá se a gente receber de volta, né? Então amanhã fica aqui uma reflexão. Amanhã a gente volta a falar um pouquinho disso porque é um assunto muito importante, uhum. porque toda a base de ensinamento do curso de Milagres está baseado nos relacionamentos. E aí a gente volta a falar um pouco sobre isso amanhã. É, E eu deixo aqui uma reflexão, né, só para a gente pensar durante todo o dia. Olha como é muito mais fácil a gente falar eu te odeio do que eu te amo. A gente uhum, tem medo de falar para os nossos irmãos que a gente ama os nossos irmãos, verdadeiramente. Mas falar para ele que a gente está com raiva dele ou que a gente odeia ele, a gente uhum, fala isso com muito mais frequência, uhum. Ou né? Então, pensa, né? Não é ou nem pensa, falar, gente, porque falar, hoje é, falar te amo é a coisa mais fácil, né? Amo você, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, né? é Mas, o pensa, é o pensa, é o mas o pensa, que que você está pensando? Porque na verdade é isso, né? Olha aí na sua mente, é, né? Se você tem assim, aí isso, e pensamentos, o tanto que a gente recua. pensamentos de ataque. Eles são muito mais frequentes na nossa mente que pensa com o ego do que pensamentos de amor. É, Bom, é amor, foi isso. bom porque corrigiu aqui, É, né? Corrigiu é aqui. É. é esse amor mesmo, né? Que, né, sabe? Nossa, nem sei, gente, assim, ó, porque é algo tão grande. Mas o que é importante e que eu sinto, né, e que foi muito legal, assim, eu recebi aqui, assim.
Porque às vezes a gente lê alguma coisa no livro e a gente acha que, ah, não, nossa, eu não. Quantas vezes, gente, eu já li? Falei, imagina, eu não. Não tenho raiva de ninguém, sabe? Não, olha, só Hum, olha. Pede para Jesus ali te mostrar. Porque a gente acha, a gente tem as ideias, né, do que é ter raiva, do que é ter ódio. Aí a gente já vai logo naquelas novelas mexicanas que jura a morte, sabe? Aquela coisa, né? Aí o ego mostra e fala: não, tua vida não é assim. hum, E na verdade é, né, gente? Porque não tem essa entrega total, completa, hum, segura, porque é isso, né? Não é outra coisa. E aí é tão perfeito a gente entrar em contato com isso, porque aí assim a gente pode se abrir. Falar, nossa, Jesus, então realmente eu não sei o que é amar. Porque foi essa conclusão que eu cheguei ali naquele meu treino que eu trouxe aqui. Eu não sei, Jesus. Então, eu quero aprender como é amar aqui no mundo. Eu quero aprender como é esse através, hum. porque realmente eu não sei nada, né? E aí a gente embarca numa linda jornada com ele, É isso aí. E é né? através, e é através dessa decisão que você falou agora que a gente abre uma brecha Isso, para o pro Espírito Espírito Santo Santo entrar entrar e fechar a brecha do e ego. fechar. É isso aí. Ai, gente, é isso. Que gostoso, né? Mas vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos, amores. Então é isso. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui juntinhos. Então amanhã a gente continua E- aí e vamos juntos ficar muito atento hoje nesses pensamentos aí que são, gente, perfeitos para a gente sair deles assim, são perfeitos, é. né? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã. Beijo.